Episódio 25 do Morrendo com Fãs. Eu já comecei voltando pra Salumbra, porque como eu precisava ficar mais forte pra derrotar Silksong, eu lembrei que a Salumbra vendia alguns espaços de amuletos e eu realmente não tinha muitos espaços disponíveis pra poder usar e eu nem sabia exatamente onde pegar mais. E além do espaço a mais de amuleto, eu também comprei a Pedra do Xamã, porque todo mundo falava que essa pedra era incrível, que melhorava em muito o poder mágico, e eu usei algumas vezes, mas não tantas, já que eu prefiro focar mais em bater com ferrão do que usar magias. Ficar forte, ficar poderoso, derrotar Silksong, esse é meu foco, esse é meu momento. E pra isso eu fui lá e comprei o último pedaço da máscara, tanto pra ganhar mais vida, tanto pra ganhar mais alma. E agora eu estava bem mais forte, mas faltava mais uma coisa. Eu não mostrei muito durante a série, mas durante toda a minha gameplay eu peguei vários e vários vermes por aí pra devolver pro Pai Larva. Só que em nenhum momento eu voltei pra encruzilhada esquecida só pra conversar com ele e ganhar as recompensas. E agora eu ia fazer isso depois de muito tempo. E velho, eu ganhei muito dinheiro mesmo. E ele me deu algumas outras coisas que eu nem sabia que ele me dava. Como por exemplo, um pedaço de máscara, amuleto, ovo rançoso, que pra mim ainda é inútil. E um selo de Hollow Nest, que isso pra mim é completamente inútil mesmo. E eu ganhei por volta de 2.100 de dinheiro, só nessa brincadeirinha. E foi muito engraçado ver o Pai Larva ficar me dando dinheiro sem parar. Agora sim poderíamos fazer a última coisa antes de enfrentar Silksong novamente. O pessoal do chat durante as lives me falou que no segundo estágio do Coliseu dos Tolos tinha um minério pálido que eu receberia depois de ganhar. E como eu só precisava de mais um para conseguir melhorar meu ferrão, eu decidi fazer o Coliseu dos Tolos. E velho, minha principal complicação era esses bichos que vocês estão vendo agora, porque eles são muito chatos de desviar do tiro. Eles atiram 3 tiros mirando em você e o primeiro tiro vai reto na sua direção, só que os outros 2 tiros são como uma shotgun, que vão um pouco mais espalhado. E o problema é que sempre que eu pulava eu era acertado pelo tiro de cima e quando eu caía eu era acertado pelo tiro de baixo. Não dava pra dar parry nos tiros, então eu só tomava mesmo. E ele foi um dos principais bichos que me atrapalhou a passar do Coliseu dos Tolos. E é sem sombra de dúvida o bicho que eu mais odeio nesse maldito jogo. Mas se tem algo que eu não odeio é a própria ideia do Coliseu dos Tolos, porque eu adorei esse lugar mesmo não tendo feito os 3 estágios dele. Porque é muito legal, uma área focada só em realmente enfrentar inimigos constantemente. E a arena até chega a mudar um pouco para dificultar o seu trabalho, nunca te deixando sempre na mesmice. Também pode aparecer alguns boss mais simples que a gente encontra durante nossa jornada. E é bem legal reenfrentar esses boss agora que eu tô bem mais forte. E alguns boss parecem ser exclusivos do Coliseu do Tolo, que fazem ele ser ainda mais legal. Mas se tem algo que eu achei chato pra cacete é o tempo, velho. O Coliseu dos Tolos é muito longo, cada nível demora uma eternidade. São muitas e muitas ondas de inimigo pra você enfrentar. E depois de muito tempo eu consegui ganhar da primeira fase do Coliseu dos Tolos e ganhei um encaixe de amuleto além do dinheiro. E meu Deus, eu tô rico, porque eu saí de 800 reais e depois de encontrar com o Pai Larva fui pra quase 300 e agora eu tô com 400. E finalmente agora vamos pro segundo estágio, onde tem o minério pálido que eu tanto queria. E velho, eu me surpreendi ainda mais porque no segundo estágio tem novos inimigos também exclusivos do Coliseu dos Tolos. E eu pensei, cacete, quantos inimigos novos tem nessa área, esse lugar é incrível, fantástico, delicioso. E eu me arrependo um pouco por não ter realmente tentado completar o terceiro estágio dele e ter zerado o jogo só tendo feito realmente o segundo. E apesar da segunda parte ter sido tão longa quanto a primeira, ela não foi tão mais difícil e eu consegui lidar sem demorar tanto, porque agora eu tava mais acostumado com os inimigos dessa área. E quando chegou no final, que apareceu um boss exclusivo do Coliseu dos Todos, eu falei, nem pau, velho. Eu me deliciei com a morte desse boss e peguei meu minério pálido junto com todo o meu dinheiro e nunca mais voltei pra esse lugar. O terceiro nível do Coliseu dos Tolos me dava mais gel e a glória de ser um tolo, mas o que realmente seria isso, eu não sei. Deixe nos comentários o que é. Voltei pro forjador de ferrões pra ele melhorar minha arma e fazer ela chegar no nível 3, agora que eu tinha 2 minérios pálidos e o dinheiro necessário. E agora, velho, Silksong me aguarda no próximo episódio. Vou debulhar aquele inseto na porrada. Episódio 26 do Morrendo no Hollow Knight. E agora que eu melhorei meu ferrão, consegui mais espaço de amuletos e melhorei algumas magias, estava na hora da minha revanche contra a Silksong. E não tinha como eu perder dela agora, velho. Eu tava 1000 vezes mais forte do que antes, velho. Muito mais habilidoso, mais capacitado, mais intancável, mais apelão, mais arrombado. Epa, aí não.
A luta contra Silk Song foi intensa, difícil e árdua, e quem eu quero mentir, não foi nem um pouco difícil esse segundo round porque eu tava realmente bem mais forte e eu ganhei dela facilmente de primeira e consegui humilhar o boss que tanto me encheu o saco. E depois de humildemente humilhar a Silk Song, ela começou com uns papinhos falando que seria importante descobrir meu passado, me proclamar como rei, sendo que eu já sou o rei da porra toda, e que era pra eu continuar minha aventura. Depois de andar um pouco, cheguei nos restos mortais de um ser superior e adentrei na carapaça abandonada, e no fundo desse lugar eu encontrei a marca do rei e o local de nascimento do nosso papai. Então tudo repentinamente começa a desmoronar em volta da gente, eu fico todo tenso. Na realidade não, porque eu nem tava entendendo ainda direito o que tava acontecendo, eu só tentei ir embora mesmo de qualquer jeito e acabei morrendo, eba! Só que não, porque a Silk Song apareceu e nos salvou dos escombros, e eu achei esse momento muito engraçado. Agora que eu tinha a marca do rei, voltei pra base antiga porque dava pra abrir um portão que tava selado, e adentrando esse lugar novo eu comecei a descer por um caminho completamente esquisito pra mim, porque era um monte de plataformas sem conexão nenhuma, que era muito esquisito, como se tivesse sido mal feito. E depois de pesquisar um pouco sobre essa parte do jogo, eu descobri que era pra ter mais conteúdo nessa área, mas a Team Cherry, né, a criadora desse jogo, acabou não tendo dinheiro pra focar nessa parte e ficou só essa coisa toda jogada mesmo. Adentramos no abismo, a área mais profunda e sombria de Hollow Knight. E esse lugar também é o nascimento do nosso personagem. E enquanto a gente anda por esse lugar, dá pra passar por várias outras almas que se parecem com a gente quando a gente morre. E eu tenho que ficar matando elas porque elas ficam me atrapalhando. Só que elas não dão dinheiro, infelizmente. E depois de ligar um farol para o vazio ficar mais calmo e eu poder atravessá-lo, eu continuei minha aventura. Encontrei essa estátua de inseto segurando um poço de vazio e eu entrei nesse poço por curiosidade e fiquei preso nele. Mas tudo isso era pra acontecer e logo em seguida eu explodi em escuridão e ganhei minha nova habilidade, o Manto Sombrio. E agora eu poderia dar dashes que atravessavam inimigos. Fui pro outro lado do abismo esperando que tivesse mais alguma coisa super legal, mas eu só encontrei esse espaço todo esquisito que não fazia nada comigo. Então eu fui embora sem saber pra que eu servia e só no futuro, bem mais pra frente, que eu volto aí sabendo o que tinha que fazer. Porque o pessoal do chat das lives falou. Comecei a sair do abismo, já que aparentemente fiz tudo que precisava lá. Encontrei a Hornet na entrada e ela falou algumas coisas interessantes, tipo que nossa força vem de um lugar semelhante, no caso a gente também é filho do Rei Pálido, fazendo a gente irmãos. A outra coisa curiosa que ela se falou é que eu tenho duas opções: prolongar a estase desse mundo ou enfrentar a infecção, e no caso essa parte ela falando sobre os 3 finais do jogo que dá pra fazer, e claramente eu vou fazer o mais difícil, porque eu sou gamer hardcore raiz. Logo em seguida eu voltei pro abismo porque eu vi que tinha uma entrada que eu não fui. Quando eu cheguei na frente eu vi todo esse negócio esquisito azul e o caminho também tava fechado, e depois eu descobri que eu precisava me encher de vida azul pra conseguir abrir esse caminho, e eu não fiz isso por preguiça e também por falta de necessidade. Voltei pro pico de cristal e adentrei o Monte Cristalizado, que era uma área com nome próprio, então com certeza deveria ter algo importante lá. E depois de passar por um caminho relativamente difícil e perigoso já por causa dos inimigos dessa área que são chatos e eu odeio muito eles, e também pelas plataformas pequenas, eu encontrei um caracol ancião. E depois de destruir o cristal que ele tava preso, eu ganhei uma nova habilidade, eba! No caso eu ganhei Escuridão Descente, que é a mesma habilidade que eu tinha, só que agora bem mais forte. E eu acho engraçado que coincidentemente eu ganhei 2 habilidades negras num único episódio.